Lugares inusitados, perigosos ou até mesmo paradisíacos, porém fora do eixo tradicional do turismo. Destinos que não seriam sua primeira opção de viagem, é para onde nós vamos, explorando suas histórias, curiosidades e encarando desafios a cada instante. Esse é o nosso objetivo. Eu sou Ricardo Maluf. Eu sou o Henrique Mendel e este é o Destino em Comum. No episódio anterior, conhecemos algumas das estruturas que ainda se mantêm de pé no vilarejo de Chernobyl, como a creche e o hospital. Também visitamos a torre de resfriamento do reator 5, que nunca chegou a ficar pronto. Neste episódio iremos conhecer a cidade de Pripyat, que foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear. Da piscina à escola, passando pelo prédio mais alto e chegando a apenas alguns poucos metros do reator. Iremos conhecer este incrível lugar, em uma viagem no tempo que nos levará à antiga União Soviética. Depois de muita espera e ansiedade, finalmente chegamos ao local que mais queríamos conhecer. A tal cidade fantasma, dos filmes de terror que conhecemos por Chernobyl, na verdade se chama Pripyat. Somente em 2011, após 25 anos do desastre nuclear, é que o governo ucraniano liberou a visitação da zona de exclusão. Visitas rápidas, de no máximo 3 ou 4 dias, como a que estamos fazendo agora, são permitidas, e somente com guias e agências especializadas e credenciadas para entrar na região. O apito frenético do contador Geiger, exibindo uma radiação dezenas de vezes maior do que o recomendado a níveis seguros, denuncia onde chegamos. Estamos a poucos metros do reator 4, o culpado de tudo. Finalmente chegamos no ponto alto da nossa primeira viagem, da nossa primeira temporada, que é a usina número 4 de Chernobyl. Aqui a gente tem o sarcófago antigo que foi construído há mais tempo, que são esses blocos de concreto. E aqui a nova construção que já vem sendo feita há anos, que assim que for finalizada vai ser arrastada em direção à usina número 4. E nem vocês, nem nós, nem ninguém mais vai poder ter acesso ao visual de como que era a usina. Tá filmando? Beleza. Which kind of radioactive minerals went to the atmosphere when it blew? Actually, the main that we know nowadays is plutonium, cesium and americium. Okay. Nowadays, inside these old sarcophagus are around 30 tons of radioactive dust. And that's why it's very important to build a new one and to cover this disaster from around Forever. Yeah, forever. But 10 times higher, it's 3. Where is more radioactive? It's very hard to say, you know. I think that the people who are professional in that question can tell you more. But as I know, for example, Pripyat city was cleaned after the accident, and most of these roads were also cleaned. That's why nowadays the most contaminated areas are, first of all, the Red Forest, so something in the Red Forest, and the graveyards. The graveyards with all the trucks and vehicles that were taken away. All that vehicles that were contaminated by radiation during the process of decontamination of this area. Okay, and it's forbidden to go there because of the contamination? Because of radiation, there is a very high level of radiation. That's why it's not possible to go there for the people if you are not professional people who are professional in that field. Oh, okay. Desde o fatídico 26 de abril de 1986, é proibido o livre acesso para pessoas na zona de exclusão de Chernobyl, com exceção de ex-moradores que visitam cemitérios ou aqueles com uma licença especial, como foi o nosso caso. Ainda assim, há aproximadamente 100 pessoas, quase todos idosos, que vivem na região por conta e risco. Além desses habitantes, também há cerca de 3.000 trabalhadores, sob um regime especial de trabalho.
Embora a usina tenha sido completamente fechada e lacrada no ano 2000, eles estão lá para liquidar o combustível nuclear e também para continuar a construção do novo sarcófago. Esta construção bilionária foi prometida para 2008, atrasada para 2012, adiada para 2014 e agora foi novamente prometida para 2016. Tenho a sensação de já ter visto uma situação parecida em algum lugar. Pripyat foi construída em 1970 como uma cidade modelo do governo soviético, especialmente para abrigar os trabalhadores do complexo da usina nuclear de Chernobyl, cujo nome oficial é Vladimir Lenin. Essa aqui é a placa de entrada da cidade de Pripyat, fundada em 1970. E aqui ao nosso lado fica a Floresta Vermelha. Com toda certeza, esse aqui é o lugar mais radioativo, provavelmente do planeta. Se tu ficar o equivalente se tu ficar por 1 hora aqui, tu recebe o equivalente à radiação de 1 ano no teu corpo. É o lugar mais radioativo que tem. As árvores absorveram toda a radiação que foi jogada. Neste local, onde permanecemos por menos de 5 minutos por questão de segurança, podemos sentir o cheiro e até o gosto metálico dos elementos radioativos que ainda estão pelo ar. Pripyat, assim como toda a zona restrita, é vigiada pela polícia e pelo exército, 24 horas por dia, e há um rigoroso controle de entrada. Apesar das patrulhas constantes, isso não impediu o roubo e os saques, principalmente em 91, após a dissolução da União Soviética, quando o perímetro ficou abandonado. Toda a cidade de Pripyat foi saqueada e não há um único apartamento que não tenha sido visitado por ladrões. Restaram apenas móveis e itens sem valor. Subir 18 andares em um dos prédios mais altos da cidade foi uma experiência muito cansativa, mas sensacional. Sentimos uma mistura de medo e excitação, por não saber o que encontraríamos a cada apartamento que entramos, décadas depois de sua evacuação. Nós estamos aqui na cidade de Pripyat, num dos pontos mais altos da cidade. E lá está o reator número 4. É a produção, número 4 lá. Na época do acidente, a idade média dos habitantes da cidade era de apenas 25 anos. Pripyat tinha todos os recursos de uma cidade moderna, uma estação ferroviária, portuária, hospital completo, centro esportivo e até um parque de diversões. Visitando um lugar como esse, é impossível não fecharmos os olhos e voltarmos 30 anos no passado, imaginando como seria atualmente as pessoas usufruindo normalmente desses espaços coletivos. Abrir os olhos e voltar para um cenário devastado e abandonado é perturbador.
Por mais que estivéssemos preparados para encarar um cenário devastado, o que desde o princípio nos atraiu a conhecer este lugar, algumas cenas nos perturbaram de verdade. A principal creche da cidade certamente é um local de fortes emoções, das roupas das crianças aos frascos de comida lacrados e vencidos há quase 30 anos, brinquedos, bonecas, camas com os nomes de cada uma das crianças. É outro daqueles cenários que nos faz viajar de olhos abertos, tentando imaginar se aquelas crianças sobreviveram ao desastre, escaparam a tempo daquele pesadelo, mesmo com uma evacuação tardia e desorganizada. Seus desenhos e pinturas que nunca foram concluídos, bem como as lições incompletas no quadro negro, compõem um cenário triste que tivemos que encarar. E a poeira que tem em cima dos móveis e dos objetos Olha aqui, tem até um desenho ali. É muito louco, né? Perceber que as pessoas saíram correndo, ficou tudo pra trás. Por mais ansiosos que estivéssemos, querendo visitar o máximo de lugares e instalações sinistras e assustadoras, uma hora tivemos que parar para almoçar. E qual não foi nossa surpresa que o lugar escolhido por nosso guia para almoçarmos foi justamente a cantina da usina de Chernobyl. Cara, a gente tá na cantina da usina nuclear de Chernobyl. O que tá achando disso? Tô achando que eu tô com fome. Localizado numa área de baixo risco radioativo, o restaurante serve aos trabalhadores de edificações periféricas à usina, as dezenas de operários da equipe de construção do novo sarcófago e a um ou outro visitante que volta e meia aparece para o almoço na região. A experiência é estranha, pois é impossível você esquecer que está a poucos metros do reator do maior acidente nuclear da história. O ambiente é extremamente simples, como qualquer refeitório industrial. O fato relevante foi a culinária típica servida para nós, e por mais que a experiência seja sempre válida quando estamos em outro país com cultura diferente das nossas, não sentiremos saudades dessa parte. Placas, declarações e retratos de Lenin estão em praticamente todos os lugares. No Palácio da Cultura, hospital, delegacia de polícia, bem como nas escolas e jardins de infância. A caminhada ao redor da cidade é como uma viagem ao passado. A diferença é que não há uma única alma em volta, nem mesmo pássaros no céu. Só o silêncio do vento na vegetação e de nossos passos esmagando as folhas e galhos secos. Podemos ficar imaginando como era a cidade em seu auge. Tudo é feito de concreto e as casas têm a mesma aparência como em qualquer outra cidade da era soviética. Com tanta riqueza de materiais originais, livros, publicações, fotos, pôsteres, cartazes, cartas com logotipos soviéticos, é praticamente impossível resistir e não querer guardar alguma recordação, radioativamente proibida do local. A maioria dos edifícios e espaços públicos foram completamente cobertos pelas árvores e são pouco visíveis a partir da estrada, a menos que você explore um pouco mais, como fizemos em inúmeros lugares. Chernobyl é um exemplo de como a natureza pode lidar com o trabalho do homem. Em pouco mais de 2 décadas, só restam ruínas de uma cidade inteira sem manifestação de vida alguma. Não existe nada parecido em qualquer outro lugar no mundo. De praças que simplesmente sumiram em meio a uma floresta fechada de árvores, com palmos de folhas secas no solo, a um parque de diversões que nunca chegou a ser inaugurado, tão pouco utilizado. Aqui a gente está no famoso parque de diversão da cidade de Pripyat, onde tem a roda gigante lá, o bate-bate. É um dos pontos mais conhecidos de quem já viu fotos e já viu coisas a respeito de Chernobyl. Esse parque de diversão que nem chegou a ser inaugurado, na verdade. São as fotos mais comuns que a gente vê, são daqui.
O ingresso tá baratinho, pessoal. Vai um aí. Quantidade de coisa que ficou pra trás, né? Se tu olhar, uma coisa que mais me chama a atenção em alguns prédios, em alguns apartamentos, as janelas, as cortinas assim, semi-abertas e tal. Pá, isso dá uma sensação foda de Cenário de largado pela metade, assim, sabe? Saiu correndo. cenário de Walking Dead, né, cara? Daqui a pouco vem um zumbi correndo atrás da gente, que liga, hein? Tá com medinho, Maluf? Durante todo o dia após o acidente, os funcionários do estado não informaram aos 50 mil habitantes sobre a ameaça da poluição radioativa. Muito menos, lhe forneceram comprimidos de iodo para neutralizar os efeitos da radiação. No momento em que foram evacuadas, todas as pessoas na cidade já haviam sido expostas a grandes quantidades de radiação. A maioria das vítimas diretas estão enterradas no cemitério Mityno em Moscou. Cada corpo foi enterrado em um caixão de concreto devido à sua alta radiação. Foi a partir dessa delegacia a base de comando para a organização das primeiras evacuações da cidade de Pripyat. A gente acabou de passar por dentro da delegacia e saiu aqui no fundo, nesse ferro velho, onde tem centenas de caminhões e um monte de tralha enferrujada. E esse aqui é um dos últimos lugares que a gente viu aqui em Pripyat. Tá ligado que de tanto que a gente tocou nas coisas, a gente vai ser reprovado por unanimidade no teste de radiação, né? Apesar da modernidade de Pripyat, havia uma carência de ônibus nesta região da União Soviética. Na época, os ônibus utilizados na evacuação da região tiveram de vir de outras partes do país, para transportar os 50 mil habitantes da cidade. A fila dos ônibus tinha mais de 25 km de extensão. Mesmo assim, em menos de 3 horas a cidade estava vazia e irá permanecer assim para sempre. Outro prédio com um ambiente pesado é a escola principal da cidade. Além dos objetos que já esperávamos encontrar, presenciamos resquícios de uma cultura muito peculiar. Cadernos, mapas e livros dividiam o espaço com fuzis AK e buracos na parede, utilizados no treinamento de jovens estudantes. Máscaras de gás lotavam um enorme salão, servindo para a instrução das turmas, que, por ironia, nunca as utilizaram. Além disto, dezenas de símbolos, brasões e pôsteres de líderes militares soviéticos reforçavam a sua importância aos jovens estudantes. Embora os níveis de radiação atuais sejam uma pequena fração dos níveis de 1986, ainda há diversos lugares extremamente radioativos na região.
Muito embora ainda existam áreas perigosas, estes são pontos isolados e servem para destacar a importância de explorar a região com uma equipe que saiba quanto tempo é possível ficar sem riscos à saúde. Também fomos instruídos a lavar bem as roupas e sapatos assim que voltássemos de viagem, para evitar que qualquer partícula de poeira ficasse grudada por mais tempo. As malas não. No próximo episódio, iremos explorar um dos locais mais intrigantes da região, um imenso radar de horizonte com mais de 150 metros de altura e quase 1 quilômetro de extensão, capaz de detectar mísseis lançados do outro lado do mundo.